Um programador em 1970, ele revoltado com a forma com que a área de programação estava tomando rumo, ele começou a ver que as coisas precisavam ser organizadas. Elas precisavam ter um padrão, elas precisavam seguir um processo, que é o que a gente faz hoje na área de desenvolvimento de software, mas nem sempre foi assim. E esse cara desenvolveu um modelo chamado modelo cascata. Esse modelo cascata ele foi desenvolvido, em 1970, mas ele foi usado por longos anos, exatamente da forma que ele foi projetado. As pessoas, as empresas que desenvolviam software estavam usando esse modelo como sendo a única coisa, a única opção, a única forma que tinha de desenvolver software. E o mais interessante é que o cara que desenvolveu essa metodologia, esse modelo de desenvolvimento, ele mesmo disse que não era para usar da forma que ele foi usado. Mas as empresas resolveram adotar uma metodologia que não foi tão bem sucedida. Qual que era essa metodologia? Primeiramente, eu quero que você entenda o que é o modelo cascata ou Waterfall Model. Waterfall, é cachoeira ou cascata e model de modelo. Então, a primeira etapa do desenvolvimento de software proposto lá em 1970 era a análise de requisitos, que é justamente o ponto que a gente está comentando aqui agora. Essa sequência aqui, ela não mudou, tá? Esse modelo aqui, essa sequência, ele não mudou. Ele só foi aprimorado, ele só foi melhorado. Então, no desenvolvimento de software proposto em 1970, a gente começava com análise de requisitos, depois a gente ia fazer o design system, do sistema, que é a parte de prototipação, a parte de arquitetura, identificar as tecnologias que a gente vai utilizar, como vai ser modelado o banco de dados, como vai ser desenhado as telas, os fluxos de dados dentro da aplicação. Logo na sequência, a gente passa para a fase de implementação, depois a gente vai para a fase aí de testes, depois a gente vai para a fase que esse desenvolvimento é a fase de implantação no cliente, que é quando a gente coloca o software para rodar e a gente começa a observar como que o usuário está utilizando esse software e a gente faz correções de bugs que aparecer ou evolução do sistema. Só que tinha um problema nessa época. Quando as empresas ou os profissionais de programação faziam a primeira análise de requisitos aqui, eles já faziam análise de requisito para o sistema inteiro. E aí eles começavam a fazer o design system aqui, que é a parte de arquitetura, montava a parte de arquitetura do sistema inteiro. E ia fazendo isso daqui até chegar lá no final do desenvolvimento, que era a parte de entrega para o cliente. E isso já tinha se passado um ano e meio, 2 anos. E quando esse produto era entregue para o cliente falava assim, poxa, não era isso que eu queria não. Eu pensei que seria diferente, eu pensei que seria de uma outra forma. E acabava que o software que foi desenvolvido aí durante um ano e meio, ele acabava sendo se perdido, Porque quando chegava para entregar o produto para o cliente, a regra de negócio já tinha mudado, o cliente já não tinha a mesma expectativa, então não existia essa interação entre o cliente e o time de desenvolvimento durante o processo de construção da plataforma. Por N motivos, Eu não sei o que eles pensavam na época, mas era a forma que acontecia, que começou o desenvolvimento de software. Então, para a gente falar de análise de requisito e a gente entender a real importância, é importante que a gente entenda um pouco de história.